todos, o meu nome é Luzia Sampaio, eu sou farmacêutica bioquímica, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Ciências Biológicas e pós-doutora em Fisiologia. No momento, eu realizo pós-doutorado em Biofísica e meu trabalho de pesquisa é focado integralmente no entendimento da farmacologia dos canabinoides, sejam eles endocannabinoides ou fitocannabinoides. Bom, para além disso, eu também tenho a honra de atuar como MSL da HempMeds Brasil, e nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre os aspectos farmacológicos dos fitocannabinoides e, além disso, as indicações clínicas da medicina canabinoide baseada em evidências, utilizando para isso diversos tipos de plataformas de pesquisa pré-clínica. Bom, em relação aos aspectos farmacológicos dos fitocannabinoides, primeiramente, eu gostaria de apontar que os fitocannabinoides são moléculas lipossolúveis. Então, o que isso quer dizer, né? Eles possuem essa característica de serem mais solúveis, de serem mais similares a moléculas com características apolares. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo tanto ao canabidiol quanto ao tetrahidrocannabinol, que são os dois principais fitocannabinoides que a gente vai estar discutindo ao longo dessa aula, né? Mas, para além desses dois, toda a classe dos fitocannabinoides vão acabar apresentando essa característica físico-química de serem moléculas lipossolúveis. É importante a gente entender isso, porque essa característica físico-química acaba impactando diretamente todas as etapas de farmacocinética. E aí, quais são essas etapas? Etapas de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, conhecendo essa característica dessas moléculas, a gente vai conseguir entender melhor como trabalhar justamente para melhorar as melhores opções de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação dos produtos que são construídos à base de fitocannabinoides. Bom, em relação ainda a esse conceito de lipossolubilidade, a gente tende a observar como isso acaba impactando diretamente na escolha da via de administração dessas substâncias, dessas moléculas. Então, nesse gráfico, retirado, né, a análise farmacocinética de uma administração intravenosa, mas de qualquer maneira é um gráfico bem completo, comparando as diferentes vias de administração, via inalatória, via oromucosal e a via oral. Então, os principais produtos disponíveis no mercado vão acabar sendo disponíveis para serem administrados por uma dessas três vias. Então, a via inalatória, a gente observa que o seu início de ação é bastante rápida, dentro dos primeiros 5 minutos já são observados os efeitos característicos da ação biológica dos fitocannabinoides num organismo, e esse tempo de ação ele pode durar a partir de 2 a 4 horas, sendo uma via bastante interessante. No entanto, o que a gente observa na prática, efetivamente, é que uma das principais vias de escolha para a administração desses produtos à base de fitocannabinoides acaba sendo a via oromucosal, que acaba integrando toda a região de mucosa oral, também a região sublingual, sendo uma via de administração bastante útil, né? Então, a gente observa que é uma via de administração com início de ação ainda bastante rápido, né, em relação à via inalatória. Então, dentro da primeira hora, a gente já observa os efeitos biológicos do uso dos fitocannabinoides, e o tempo de ação desses produtos também acaba ficando entre 2 a 4 horas, sendo uma via bastante interessante, com pouquíssimo efeito de metabolismo de primeira passagem. Já em relação à via oral, embora ela tenha essa adequação ao paciente, seja uma via de fácil administração, a gente acaba observando algumas características que são difusas quando comparadas à via inalatória e à via oromucosal. Então, a gente tem aqui nesse gráfico, levando em consideração tanto os fitocannabinoides de origem natural, quanto os canabinoides de origem sintética. Então, a gente vai observar que o início de ação ele acaba sendo mais demorado com a via oral. Então, a partir da terceira, quarta hora, vai ser o início da ação, do efeito biológico desses
fitocannabinoides, quando se tratando de origem natural. No entanto, é observado que o tempo de ação dessas moléculas ela é bastante extensa, ela é mais duradoura, alguns trabalhos relatando que esse tempo, essa duração de ação pode até levar 24 horas para continuar sendo observado no organismo. Em relação aos sintéticos, embora não seja o foco, só pontuar rapidamente, né, a via oral eles também acabam sofrendo muita perda de biodisponibilidade, mas dentro também da primeira e da segunda hora é observado o início de ação e o efeito também de duração acaba sendo mais extenso do que quando comparado à via inalatória. Bom, e alguns trabalhos de literatura têm justamente buscado investigar a farmacocinética dos produtos à base de fitocannabinoides que são encontrados, que são utilizados na clínica. Então, aqui, nesse trabalho, ele vai avaliar justamente um produto que são esses dois principais fitocannabinoides, que é o THC e o CBD, pela via oromucosal. E nesse trabalho, ele observa justamente aquilo que a gente tinha pontuado no slide anterior, que dentro da primeira hora já é observado, então, a presença, né, um aumento considerável dos níveis plasmáticos, tanto do THC quanto do CBD. Além disso, a partir da segunda, principalmente dentro da terceira hora, a gente já observa a metabolização, aqui no caso em relação ao THC, acontecendo, porque já começa a surgir a nível plasmático a medição de um desses metabólitos dessa molécula, que é o 11-hidroxi-THC. É uma metabolização hepática, então a gente já observa que o THC ele vai se acumulando na primeira hora e a partir da segunda hora esse pico vai reduzindo e a gente vai tendo um aumento da concentração de um dos seus metabólitos. Em relação também ainda essa via de administração, um trabalho bastante interessante levou em consideração a via de administração oral. Então, agora a gente não está mais falando da oromucosal. A via de administração oral, ela acaba sendo muito significante e muito importante de também ser estudada, porque é a via mais comum sendo utilizada para administração de produtos para saúde, medicamentos em geral. E mesmo quando a gente faz a administração de fitocannabinoides pela via oromucosal, a gente sabe que uma porcentagem desses produtos acabam sendo absorvidos também pela via oral, porque o paciente ele tende a deglutir um pouco desse produto. Então, é importante a gente também conhecer parâmetros farmacocinéticos da administração por via oral. E aí, nesse produto, nesse estudo, utilizando apenas um produto à base de canabidiol, de CBD, foi observado que a via oral ela tem um ganho da sua biodisponibilidade quando esse produto, quando esse canabidiol é ingerido junto com alimentos. Isso é bem interessante e não é uma característica exclusiva de fitocannabinoides ou de canabidiol, tá? Na verdade, é uma característica que acaba sendo presente em muitos fármacos com essa característica físico-química de serem lipossolúveis. Acontece assim, por exemplo, com algumas vitaminas que são administradas por via oral. Quando o paciente faz essa administração de maneira concomitante com a ingestão de alimentos, é observado realmente um ganho positivo na sua biodisponibilidade. Então, uma recomendação que a gente acaba fazendo é pedir para o paciente evitar de ingerir esse produto com o estômago vazio, ou então dentro de um período de tempo muito distante de uma alimentação sua de rotina. Então, esse trabalho ele foi um dos primeiros a mostrar esse ganho da administração oral junto com a ingestão de alimentos. Em relação à etapa seguinte, né, a gente tem, na verdade, a distribuição para os mais diferentes tecidos. Os fitocannabinoides eles vão acabar sendo distribuídos para os diferentes tecidos, principalmente aqueles tecidos que têm características físico-químicas parecidas. Então, tecido adiposo, sistema nervoso central, são onde a gente observa uma distribuição bastante significativa dos fitocannabinoides, mas, para além disso, a gente tem as etapas de metabolismo, que são muito importantes. Então, fitocannabinoides, CBD, THC, eles acabam sendo metabolizados a nível hepático. Então, eles entram na circulação, né, depois da sua absorção, ao longo da mucosa oral, ou, enfim, ao longo do trato gastrointestinal, eles entram na circulação sanguínea e são associados a proteínas transportadoras, como a albumina, ou então proteínas que vão transportar principalmente moléculas lipídicas, como as proteínas
proteínas da família FAP. Depois que elas são conjugadas, essas proteínas vão ser distribuídas e vão acabar também sendo carreadas para o tecido hepático, onde lá vão sofrer extenso metabolismo através do sistema enzimático microsomal hepático. É bem conhecido já quais são essas famílias, quais são essas enzimas das CYPs que vão realizar a metabolização tanto do CBD quanto do THC, e é bem entendido também que eles acabam competindo muitas vezes pelas mesmas enzimas. E aí, nesse processo de competir pela enzima que vai levar à sua metabolização, alguns estudos, cada vez mais recentes, têm demonstrado que o canabidiol ele acaba competindo pelo delta-9-THC, e nessa competição o canabidiol acaba ganhando. Então, eles acabam se ligando, o canabidiol acaba se ligando a uma enzima do sistema enzimático microsomal, e com isso acaba fazendo com que o THC fique mais tempo no plasma desse paciente, no plasma sanguíneo. Além disso, também já é levado em consideração que o canabidiol ele é capaz de interagir não só com essa mesma enzima que vai levar à degradação do delta-9-THC, mas que o canabidiol é capaz de interagir com outras enzimas dentro desse sistema enzimático microsomal. Então, diferentes CYPs, para além da CYP2C19, que é que vai metabolizar o delta-9-THC, o canabidiol ele acaba também interagindo com outras CYPs. Isso é muito importante porque isso vai nos dizer muito sobre interação medicamentosa. A gente tem que lembrar que diferentes medicamentos, diferentes moléculas sofrem metabolização justamente nesse sistema enzimático microsomal hepático, que é composto por essas diferentes enzimas. E aí, se o canabidiol ele tem a capacidade de atuar não sobre uma, mas sobre diferentes enzimas desse complexo, é factível de se imaginar, então, que ele pode gerar algum tipo de interação medicamentosa, justamente por competir dentro dessa etapa de metabolização hepática. São diferentes medicamentos que vêm sendo investigados para justamente entender essa interação medicamentosa, e aí, dependendo do medicamento, a gente vai observar um aumento da sua concentração no plasma sanguíneo ou diminuição por conta de inibição ou ativação por parte do canabidiol. De maneira relevante, a literatura tem mostrado de maneira constante, bastante significativa, uma importante interação medicamentosa do canabidiol com relação ao clobazam. Então, é visto que pacientes que usam clobazam e canabidiol tendem a apresentar um aumento na concentração de clobazam no plasma sanguíneo, e o mesmo acontece com o valproato. Então, a gente sempre acaba passando essa recomendação para os médicos, que vão optar por usar um produto à base de canabidiol, e se seus pacientes fazem uso dessas duas medicações ou de qualquer outras, que estudos já tenham demonstrado uma interação, a gente acaba levando essa informação para que o médico e o paciente tenham essa informação e acabem também tomando os devidos cuidados, diminuindo o impacto dessa interação medicamentosa. Bom, em relação à etapa de eliminação, os fitocannabinoides, eles são eliminados principalmente, majoritariamente, pela via de eliminação renal. Então, eles passam pela etapa de metabolização hepática, que tem como objetivo principal, objetivo final, gerar uma molécula mais polar. E aí, essa molécula polar, ela acaba sendo eliminada pela via renal. Tá? Aqui nesse trabalho é bastante interessante, porque a pergunta do grupo de cientistas foi: levando em consideração que o canabidiol ele vai ser excretado majoritariamente pela via renal, será que pacientes que têm doença renal em diferentes graus de severidade têm algum tipo de prejuízo da eliminação do canabidiol? E aí, nesse trabalho, ele mostra que, na verdade, não, Então, aqui ele tem a medição do plasma, tanto do canabidiol quanto dos seus metabólitos. Esse daqui é o metabólito final, mais presente na urina, Ele é formado um ácido para ser facilmente eliminado. E foi observado que em pacientes de diferentes graus de severidade para a doença renal, não foi tido nenhum tipo de alteração do ritmo de eliminação renal do canabidiol e dos seus metabólitos. Então, a doença renal parece realmente não impactar na etapa de eliminação renal do canabidiol. Em relação às indicações clínicas presentes na medicina canabinoide, isso tudo baseado em evidências.
O que eu vou trazer, na verdade, é um apanhado bem enxuto de como que a pesquisa básica, a pesquisa pré-clínica, enxerga e entende a farmacologia e a medicina canabinoide, né? Quais são os alvos biológicos que a gente entende, que a gente consegue observar em laboratório, que nos traz a clareza e o entendimento de como que os fitocannabinoides atuam em diferentes quadros patológicos. Bom, é importante a gente sempre lembrar que os fitocannabinoides, eles têm potencial terapêutico, eles funcionam de maneira a modular o nosso organismo, porque eles têm alvos de ação biológica bem conhecidos e cada vez melhores descritos. Um desses principais alvos biológicos acaba sendo o sistema endocannabinoide. Então, o sistema endocannabinoide altamente conservado entre as espécies, presente em todos os mamíferos, na verdade, presente em todos os vertebrados. Ele é composto basicamente por receptores canabinoides específicos. Então, a gente tem o CB1, o CB2, o CB3, né, que está já ganhando essa nomenclatura, e outros receptores que não são exclusivos do sistema endocannabinoide, mas acabam também fazendo parte desse sistema endocannabinoide, como os receptores do tipo TRPV1, TRPM8, TRPA1 e outros tipos de receptores que funcionam como canais iônicos. Para além dos receptores, a gente tem, então, os endocannabinoides, que são aquelas moléculas endógenas que vão atuar como moduladores desses receptores canabinoides, e aí dentro desses endocannabinoides, que são majoritariamente moléculas lipídicas, que são formadas em todas as células do nosso organismo, através da clivagem seletiva de alguns lipídios presentes na membrana plasmática dessas células, a gente tem talvez os dois mais investigados, os dois mais estudados, que são a molécula de anandamida e a molécula de 2-aracnodilglicerol, ou 2-AG. E aí, para além disso, então, a gente também tem, no caso, todas essas enzimas aqui que vão estar envolvidas nas etapas tanto de síntese quanto também de degradação desses endocannabinoides, que no caso pode ser a anandamida ou o 2-AG. E aí, para além do sistema endocannabinoide, a gente tem um conceito de endocannabinoidoma, que seria uma expansão do sistema endocannabinoide, uma vez que a gente entende que o sistema endocannabinoide ele é um ponto central que consegue regular outros sistemas fisiológicos. Que consegue regular, por exemplo, o sistema dopaminérgico, o sistema serotoninérgico, o sistema GABAérgico, o sistema renina-angiotensina. Então, todos os outros sistemas fisiológicos que a gente conhece no nosso organismo, eles acabam sendo modulados diretamente ou indiretamente, de maneira mais intensa ou menos intensa, mas sofrem modulação pelo sistema endocannabinoide, né, que é um sistema de homeostase dentro do nosso organismo. E aí, pensando que a gente tem esse conceito de sistema endocannabinoide expandido, né, com vários outros efetores de vários outros sistemas, a gente também consegue entender uma característica muito marcante dos fitocannabinoides, que é o efeito comitivo. O efeito comitivo diz que diferentes substâncias vão ter diferentes alvos biológicos e num único momento, todos esses diferentes alvos biológicos vão ser modulados, levando um efeito final que é mais intenso, que é mais duradouro e que tem como efetor diferentes moléculas. Então, aqui, nesse trabalho de 2019, o autor até colocou o canabidiol como sendo uma molécula central. Mas se a gente vai para dentro dessa imagem, a gente observa também a participação de outros fitocannabinoides, né, ajudando a esse entendimento de efeito comitiva, né, como o CBDA, o CBG, o próprio delta-9-THC, e a gente observa a gama, né, a variedade de alvos biológicos, né, não apenas os receptores canabinoides, como CB1 e CB2, mas as enzimas de degradação dos endocannabinoides, né, como a ácido graxo amina hidrolase e a monaceglicerol lipase. A gente tem receptores de outros sistemas, né, como os receptores do sistema serotoninérgico, os receptores do sistema GABAérgico, enfim, uma infinidade de alvos biológicos que, dentro desse conceito de efeito comitivo, vão estar sendo modulados ao mesmo tempo por todos esses diferentes efetores. Então,
conhecendo bem, tendo bem a escolha desse produto à base de cannabis, a gente vai conseguir dizer se esse produto ele tem todos esses efetores e aí vai ter um efeito comitiva, ou se a gente está tratando de um produto, de um fitocannabinoide isolado, por exemplo, o canabidiol isolado. Então, isso é bastante importante a gente ter essa compreensão farmacodinâmica bem abrangente. E aí, por conta muito, então, do efeito comitivo e também pelo esse papel central do sistema endocannabinoide dentro da homeostasia, a gente consegue entender o ganho do uso de produtos à base de cannabis em diferentes quadros patológicos, né? Então, os produtos à base de cannabis sendo muito bem utilizados, com resultados bastante satisfatórios para o tratamento da dor crônica, autismo, epilepsia, modulador do apetite, controle de ansiedade, depressão, os mais diferentes quadros, tanto associados com déficits do sistema nervoso central e também associados com déficits que não tem nada a ver com o sistema nervoso central, mas a gente observa que em diferentes graus existem indicadores na ciência, principalmente na ciência pré-clínica, que nos apontam de que sim, os produtos à base de fitocannabinoides poderiam ter um efeito terapêutico, um efeito farmacoterapêutico bastante interessante e que deveria realmente ser investigado. Bom, todo esse conceito de aplicabilidade de fitocannabinoides baseado em evidências científicas, ele teve um grande desenrolar, um grande início ali no finalzinho da década de 70, década de 80, depois que se teve, então, as moléculas de delta-9-THC, as moléculas de CBD separadas e isoladas. E aí, estudos em laboratório com modelo animal descreveu de maneira bastante coesa que o delta-9-THC, eles tinham um efeito que a gente chama de tetradicannabinoide. Então, o delta-9-THC, quando utilizado de maneira isolada em alguns modelos animais, mostrava uma conjuntura, mostrava um quadro positivo dentro desses animais que era bastante repetitivo. E aí esse ensaio de comportamento animal foi nomeado justamente de tetradicannabinoide. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o delta-9-THC, quando é injetado, quando administrado em animal, ele leva à diminuição da locomoção desse animal, diminuição da temperatura corporal, um quadro de catalepsia e também é um quadro de analgesia. Quando esses três ensaios são positivos, a gente diz que esse efeito do delta-9-THC é positivo e a gente também afirma que esse efeito é mediado por receptores do tipo CB1. Na verdade, o que isso quer dizer? Que qualquer substância com efeito canabimédico sobre a atuação de receptores CB1 vão levar a esse quadro de diminuição da locomoção, diminuição da temperatura corporal, quadro de catalepsia e quadro de analgesia. Então, todo modulador de receptor CB1 acaba levando essa característica. Esses ensaios em modelo animal foram reprodutivos depois em macacos e também acabam sendo observados em pacientes humanos, a se depender da concentração do agonista canabinoide a ser utilizado. E aí foi, na verdade, um grande pontapé inicial para a gente entender e conseguir trabalhar em um laboratório com os agonistas de receptores canabinoides e, mais do que isso, né, com os mais diferentes tipos de moléculas com atuação canabimédica. Bom, depois dessa descoberta, depois desse caminhar todo de como que a pesquisa pré-clínica, como que a utilização de modelos animais em laboratório para se entender o funcionamento dos canabinoides, a gente começou então a desvendar o efeito dos fitocannabinoides dentro de alguns quadros patológicos, para entender realmente a importância, o potencial terapêutico dessas moléculas. Uma dessas patologias que acabam sendo extensamente investigadas é justamente a epilepsia. Então, trabalhos iniciais já vinham demonstrando que a anandamida era um efetor muito importante para a manutenção da formação de ondas epiletiformes. Na verdade, a anandamida é um efetor muito importante porque ela regula se essa onda epiletiforme vai ser realmente muito acentuada, se vai ser menos acentuada. Tanto é que a importância dos receptores canabinoides ela é
extremamente importante, e esse trabalho de 2003 mostra muito bem isso, quando mostra que animais nocautes para receptores CB1 têm um comportamento completamente diferente de animais que expressam normalmente o receptor CB1, então mostra a importância da ativação do receptor CB1 para diminuir a formação de ondas epiletiformes. A gente observa também que diferentes quadros de pesquisa pré-clínica, o influxo de íons é importante para justamente ter esse efeito dos fitocannabinoides sobre o controle de ondas epiletiformes, a liberação de diferentes neurotransmissores e aí essa formação dos potenciais epiletiformes. Em diferentes trabalhos, tem sido visto que a expressão de receptores CB1 em diferentes regiões do encéfalo, principalmente hipocampo e córtex pré-frontal, ela vai mudar dentro de alguns modelos de epilepsia e que a utilização de agonistas canabinoides também são importantes para justamente reduzir a formação dessas ondas epiletiformes. Além disso, né, trabalhos um pouquinho mais recentes, tanto em modelos de corte de cérebros de roedores, também em cultura de células, vem mostrando cada vez de maneira mais significante o envolvimento do sistema endocannabinoide, modulando outros sistemas de neurotransmissores, principalmente o glutamatérgico e o GABAérgico, né? Então, nesse ensaio aqui, foi visto justamente isso, a participação dos receptores AMPA, né, que são receptores de glutamatérgico, respondendo ao canabidiol. Então, o canabidiol conseguiria reduzir as ondas epiletiformes por atuar nesses receptores glutamatérgicos, e aí a gente observa aqui no modelo animal como que o canabidiol consegue reduzir as crises epiléticas nesse modelo animal. Além disso, outros trabalhos também utilizando canabidiol isolado, também mostrando aqui as doses, né, por quilo de animal, como que ele consegue reduzir os quadros de convulsão nesses modelos animais. Concluindo que a anandamida é um cofator importante, uma vez que o canabidiol aumenta os níveis de anandamida e aí reduz as ondas epiletiformes, modulação de diferentes neurotransmissores, GABA, serotonina, glutamato, glicina, a participação de canais de cálcio que são diretamente modulados também pelo canabidiol, tudo isso sendo alvos farmacodinâmicos importantes que explicam a farmacologia do canabidiol em modelos de epilepsia. E aí esses estudos, eles são feitos para epilepsia, mas também para outras patologias, como, por exemplo, o autismo. Então, já foi visto em diferentes trabalhos que o canabidiol, ele é importante porque ele justamente modula os níveis de geração de anandamida, então parece que recupera uma capacidade desse organismo dentro do espectro autismo de voltar a ter níveis normais de anandamida, e aí a gente observa que no modelo animal esses níveis aumentados de anandamida em resposta à utilização do canabidiol acaba reduzindo o comportamento do tipo autismo-like, além disso, o envolvimento de neurotransmissores, e aí chamo novamente a atenção do sistema glutamatérgico. Então, parece que o canabidiol consegue modular o sistema glutamatérgico, gerando um benefício final dentro desse modelo animal de autismo. Também outros estudos mostrando a importância dos fitocannabinoides, e aí, principalmente, na verdade, ainda o estudo sobre o canabidiol atuando no controle da ansiedade e depressão. Aqui, esse trabalho de revisão mostra diferentes modelos animais que foram submetidos a diferentes concentrações de canabidiol, mostrando que possui efeito ansiolítico, mostrando o envolvimento de receptores serotoninérgicos, principalmente receptores 5-HT1A, que são autorreceptores dentro do sistema serotoninérgico. Então, você conseguiria regular os níveis de serotonina dentro das sinapses serotoninérgicas, justamente pelo canabidiol ser um agonista desses receptores, e aí o efeito ansiolítico, o efeito como um potencial antidepressivo se dá justamente por conta dessa associação a esses receptores, mas também alguns trabalhos levantando aqui a importância de como o canabidiol consegue modular de maneira indireta o eixo GABAérgico dentro dessas patologias em modelo animal, e também uma infinidade de outros estudos, apontando o canabidiol e o próprio delta-9-THC como moduladores importantes dentro do tratamento da dor crônica e também da dor
oncológica. E aí, quais seriam os players, né? Quais seriam os alvos biológicos de atuação do canabidiol? Novamente, a gente tem o envolvimento do sistema serotoninérgico, novamente, receptor 5-HT1A. Então, é visto de maneira bastante segura nesse trabalho, nesse modelo animal, como que esse agonismo do canabidiol aos receptores 5-HT1A acaba sendo capaz de regular níveis de serotonina e é capaz de regular níveis de neuroinflamação e também da própria alloginia associada a esses diferentes modelos e quadros de dor crônica e dor oncológica. A gente tem trabalhos também bastante interessantes dentro do quadro, dentro do panorama de doenças desmielinizantes, onde a gente sabe que o efetor inicial dessa doença desmielinizante é justamente a morte, é justamente o déficit negativo sobre os oligosdendrócitos, que são células do sistema nervoso central responsáveis por formar a baía de mielina, né? E aí o não funcionamento ou a perda desses oligosdendrócitos acaba estando relacionado dentro das doenças desmielinizantes. E a gente observa que agonistas canabinoides, e aí o próprio canabidiol tem essa capacidade de regular uma neuroinflamação, que é um efetor direto da morte de oligosdendrócitos, e também regular uma neurotransmissão excitatória que, em excesso, leva a uma neuroinflamação. Então, os estudos apontando que o canabidiol poderia diminuir essa neuroinflamação, favorecendo a sobrevida dos oligosdendrócitos dentro de um contexto de um estudo de doença desmielinizante e outras doenças, que eu coloco aqui como final um modelo de doença de Parkinson. Esse é um trabalho um pouquinho, né, anterior ao modelo animal. Aqui a gente tem um trabalho com modelo de célula, modelo in vitro, né, cultura de células, mostrando que tanto o canabidiol quanto o delta-9-THC tem uma característica bem interessante de acentuar tanto a formação de células nervosas, que são células mantidas em cultura, e a gente observa que ele consegue também modular a sobrevida, principalmente dessas células que são dopaminérgicas, né? Então, o Parkinson, a gente tem a morte acentuada de neurônios dopaminérgicos, a gente observa que essas duas substâncias parecem gerar uma neuroproteção bastante significativa de células dopaminérgicas, favorecendo também a formação de dendritos, né? Liberação de neurotrofinas, diminuição de neuroinflamação, mas assim, são todos estudos mais iniciais, de repente com menos robustez, mas que dariam margem e indicativos para a gente entender, então, qual seria a farmacodinâmica, quais seriam os alvos biológicos possíveis dos fitocannabinoides dentro dos mais diferentes tipos de patologias, dentro dos mais diferentes tipos de modelos animais para estudo farmacodinâmico. A gente ainda tem aqui também um exemplo muito parecido, que é também dentro da doença de Alzheimer, onde o canabidiol parece reverter um déficit, né, dessa memória nos animais, principalmente por parecer regular uma atividade de receptores CB2 presente em células microgliais, aí de novo todo esse conceito de neuroinflamação. Então, do canabidiol atuar como um neuroprotetor, evitando a morte desses neurônios que estão ali responsáveis justamente por formar essa consolidação da memória hipocampal. Enfim, são, de novo, trabalhos feitos em modelos animais, mas que nos traz à luz algum tipo de entendimento, algum tipo de proposta para a gente entender realmente a farmacodinâmica, para a gente entender realmente a ciência por trás da administração de produtos à base de fitocannabinoides. Eu gostaria, obviamente, de agradecer a todos que estão aqui querendo assistir um pouquinho dessas informações, um pouquinho dessa aula. Novamente, eu me chamo Luzia Sampaio, sou MSL da Hemp Meds Brasil. Aqui já tem até o meu contato, tanto por telefone quanto por e-mail. Fiquem à vontade de me mandarem mensagens perguntando não só sobre essa aula, mas sobre qualquer tema sobre medicina canabinoide, sobre aplicação de produtos à base de fitocannabinoides, à base de cannabis, para a gente discutir bastante e entender de maneira mais profunda toda essa farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica desses produtos, para que eles sejam a melhor escolha possível dentro dos tratamentos que estão disponíveis para serem realmente administrados os produtos à base de cannabis.